E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse aqui vídeo é o primeiro vídeo da real mesmo de aulas da série do curso que eu estou criando agora, que é o curso de transferência de calor por convecção. Os vídeos anteriores são vídeos de revisão de mecânica dos fluidos. Esse aqui é o primeiro que a gente começa a falar realmente sobre convecção mesmo, e o primeiro mecanismo de convecção que a gente vai ver. Bom, vou começar a mostrar para vocês aqui então. Primeiro eu quero só colocar o livro aqui, pronto. Só um minuto, beleza. Olha, a gente vai passar basicamente nessa parte agora de convecção externa por dois capítulos que a gente vai misturar. Vai ser o capítulo 6, que é a introdução à convecção, e o capítulo 7, que é o capítulo realmente que é de convecção externa. Esses dois capítulos falam de coisas parecidas, sabe? De escoamentos externos a corpos sólidos, ou seja, o escoamento ao redor de uma esfera, ao redor de um cilindro, ao redor de uma placa plana. Esse capítulo serve para a gente entender como é que ocorrem essas convecções nesses tipos de física, que são diferentes quando você tem, por exemplo, o capítulo 8, que chega em escoamentos internos, que já é dentro de tubulação. A física muda um pouquinho, sabe? São os mesmos princípios, mas você vai entender, vai mudar um pouco como você vai modelar eles, como você vai interpretar algumas dessas situações. O primeiro problema que a gente vai resolver é justamente o problema da placa plana, que é o mais simples possível. Mas antes de eu começar a falar dele para vocês, eu queria usar esse vídeo aqui para tentar motivar vocês a entrar nesse curso. Olha, por que eu quero entender, eu quero estudar essas coisas de escoamentos externos, né? Eu entender troca de calor em escoamentos externos. Bom, eu trouxe uma motivação para vocês verem. Vamos supor que você é um projetista aí do futuro, engenharia, e você, como é um projetista do futuro, você vai lidar com um projeto novo, um desafiador em engenharia. Esse projeto desafiador que vai cair na sua mão é você projetar uma turbina supersônica. Olha, essa turbina supersônica ela ainda não existe, tá? Ela não foi criada ainda, não foi confeccionada, mas ela já é estudada já a partir de hoje. Já existem estudos feitos para se entender como é que ela vai funcionar, como é que ela vai operar, quais vão ser as condições. Enfim, alguns desses estudos foram realizados por alguns amigos meus. Estou até mostrando alguns deles aqui nesse artigo que eu estou trazendo aqui. O Hugo, o Túlio, o William são amigos meus, colaboradores que eu tenho aí de longa data, né? Eles fizeram esse estudo para entender como é que funciona mais ou menos a fluidodinâmica de uma turbina supersônica. Vou mostrar para você só um pouquinho como é que é como é que fica o escoamento ao redor dessa turbina supersônica. Fica desse jeitinho aqui, ó. Olha só, isso aqui é a configuração que eles estudam. Olha as pás, isso aqui é uma pá de uma turbina supersônica, uma outra pá de uma turbina supersônica, elas ficam paralelas, ou seja, o ar vai passando e essas pás vão se movimentando para cima, né? E aí vai girando, como se fosse girando aquele eixo da turbina, só que isso tudo aí está num regime supersônico. Então, nesse regime, o escoamento fica dessa forma aqui, ó. Vou até aumentar para vocês verem. Olha que coisa maluca. Você tem um monte de ondas de choque aqui sendo formadas, tem um escoamento turbulento, complicadíssimo. E você deve pensar que aqui eles estão rodando em regime supersônico, essa turbina vai estar muito, muito aquecida. Esse fluido aqui está muito quente. E se ele está muito quente, como é que eu faço para essas pás, essas turbinas não derreterem? Olha, a pá da turbina real mesmo, que você tem, por exemplo, na Rolls-Royce, assim, essas turbinas de avião, turbina de motor de avião, né, que a gente vê, essas turbinas já chegam a uma temperatura muito alta, mais ou menos aí na faixa de 1300 Kelvin, né, 1400, 500 Kelvin, eu acho. Quase derretem todo tipo de material que a gente conhece, mas elas não derretem as pás da turbina. E é porque as pás são feitas de materiais especiais, mas também porque tem ali, se eu não me engano, tem uma certa refrigeração que ocorre ali naquelas pás para tentar evitar que elas entrem que elas deixem um estado sólido, né, ou comecem a se deteriorar pelo aquecimento da turbina. Nesse caso aqui vai estar muito mais quente. Pensei, vai estar bem, bem mais quente. Vai ser uma temperatura assim muito alta devido aos choques, vai aumentar a temperatura pra caramba. E aí esse fluido aqui vai estar numa temperatura altíssima e esse fluido vai estar transmitindo calor para o pá. Ou seja, ele vai estar muito quente, essa pá aqui não está sabendo de nada, está chegando a encontrar com esse fluido numa temperatura muito alta, ela vai se aquecer. E se ela se aquecer demais, ela vai derreter. Então você tem que dar um jeito de retirar calor dessa pá aqui, ó. O que está chegando aqui de calor pelo fluido tem que ir embora de alguma forma. Você tem que sugar ele aqui através dessa pá com um trocador de calor. A gente vai ver mais pra frente como é que você projeta espécies de trocadores de calor. Mas quem já fez a aula de termodinâmica sabe isso aí. Olha, se eu tenho um calor, uma fonte com uma temperatura muito alta, eu tenho que fazer esse calor escoar de alguma forma através, por exemplo, de um trocador de calor. E eu vou botar um trocador de calor dentro dessa pá aqui para fazer ele mandar esse calor embora. O calor desse fluido, a energia desse fluido ir embora e não derreter a pá. Só que para eu fazer isso eu tenho que ver quais são as condições de operabilidade que eu tenho. Na minha pá, por exemplo, se pensar que essa aqui ó, é a geometria externa da pá, é o perfil da pá,
esse perfil da pá ele tem que ter uma temperatura limite. Se passar dessa temperatura, vai derreter, ou seja, eu tenho que estimar qual que seria a mínima temperatura que eu tenho, né, a máxima, na verdade, temperatura que eu posso operar essa pá de turbina. Se passar disso aqui, vai derreter a pá, ou seja, eu tenho uma temperatura que tem que ficar mais ou menos ali por volta de algum valor menor do que a temperatura do fluido. E o meu fluido vai trocar calor para dentro dessa pá, ou seja, eu vou ter um fluxo constante de calor aqui para dentro. Como é que vai ficar então o meu perfil de temperatura aqui perto? Olha, é óbvio que nesse caso vai ficar muito complexo, né? A gente não vai estudar esse caso aí, por exemplo. A gente vai estudar um caso mais simples. A gente vai estudar um caso onde a gente vai ter perfis mais simples, físicas mais simples, mas a gente pode pensar que esse tipo de aplicação nos dá um insight, o conhecimento básico físico para a gente evoluir para passos mais profundos em transferência de calor. Quando a gente chegar, por exemplo, a estudar um dia, vocês forem engenheiros, forem projetistas, se estiverem estudando esse tipo de física aí, é justamente o conhecimento que vocês estão ganhando agora que vai ser a base fundamental para vocês entenderem esse tipo de processo mais complexo que está acontecendo. Entenderam? Então é fundamental que vocês entendam isso. Ó. Nesse processo aqui é um processo extremamente complexo. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma temperatura muito alta nessa região do fluido, eu tenho uma temperatura de superfície que é menor do que ela, e eu vou ter um fluxo de calor constante que eu estaria tentando fazer para manter uma temperatura da pá em um certo valor. Isso aí seria um caso muito parecido com esse que eu desenhei para vocês. Ó. Vou desenhar aqui embaixo. Está até desenhado aqui. Ó. É um caso que você tem, por exemplo, uma temperatura muito alta, tá vendo? Uma temperatura de superfície, que seria essa temperatura que está na placa plana, que é um pouco mais baixa do que a temperatura que você está no fluido. E você vai ter um perfil de temperatura, que vai ser da temperatura que você tem embaixo lá na sua placa, até a temperatura do infinito, né, do seu campo livre. Isso vai gerar um perfil de temperatura, e essa temperatura, a gente pode estudar ela agora, vamos estudar ela agora, como é que a gente consegue determinar quais são os coeficientes de troca de calor que nos ajudam a entender como é que ocorre esse fenômeno de troca de calor, de transferência de calor nesse problema. Da mesma forma, a gente vai entender também a transferência de massa. Estou falando aqui de transferência de calor, mas pode ser que ocorra, e a gente vai ver que é análogo ao processo de transferência de massa. Então, no próximo vídeo, a gente começa esse curso, já com a primeira aula, mostrando para vocês o que a gente precisa entender desse fenômeno físico. Para entender o fenômeno de transferência de calor, a gente precisa primeiro entender como é que ocorre a fluidodinâmica. Na verdade, nessa parte do curso que a gente vai fazer, apesar de eu ter mostrado para vocês um escoamento que é extremamente compressível, supersônico, nesse curso a gente não fala de nada supersônico, nada compressível não. A gente fala de tudo aqui é subsônico, tudo é incompressível, escoamentos bidimensionais, tudo muito simples a gente conseguir entender. Mas quando a gente chega... Mas essa base vai ajudar a gente a entender problemas mais complexos mais à frente, entendeu? Então, vamos começar o curso aí, a gente vai dando as implicações de cada uma dessas nossas análises aí para dentro, para frente nessas nossas explicações, beleza? Até mais, um abraço.